Papos de Vendas RS. Mais uma história, mais um bate-papo, mais... hoje eu estou feliz da vida porque eu vou contar uma história de alguém... Meu Deus. É um prazer te receber. Tarcísio, Hotel da Londres. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A gente te agradece de coração a tua presença aqui. E porque tem certeza absoluta que a tua história, necessariamente, ela vai ajudar alguém, entendeu? Além de... Eu não sabia que o Tarcísio fazia isso. Eu não sabia que ele andou por aí. Agora vai saber. E tu sabe que isso vai ficar gravado pro resto da tua vida, né? Entendeu? Vai pro YouTube, vai ficar gravado pro resto da vida. Vamos lá, conta pra mim. Como é que tu iniciou a tua carreira? Como é que tu iniciou a tua vida? O que, lá, quando tu era jovem, o que tu pensou? Eu nasci em Bento Gonçalves. É da terra, tá? 17 de 49. 1949. Hoje completo 75 anos. Naquela época, no Hotel Bela Vista de Antônio Miquelon e Josefina Cassol Miquelon. Eu nasci dentro de um hotel. Olha isso. Perto do Hospital Taquini. Tá ali, tá perto do Taquini, tá. Então, naquela época, tinha em Bento mais de 20 hotéis. E sei o nome deles também. Vamos fazer uma mídia para eles, não? Não existe mais, só tem Primavera, que é um hotel antigo. Mas no meu tempo tinha vários hotéis. Tu vê, 1970 aí? 1930, 40, 50, antes da indústria automobilística nacional. Olha, porque não tinha estradas para as praias. Sim. Então a moda era veranear na serra onde tinha estradas. E da serra, o lugar preferido era Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, todo o município naquela época, sim, incluía Pinto Bandeira, Montebello do Sul, Santa Teresa e a cidade de um modo geral. Era o maior polo turístico do Rio Grande do Sul. Não tinha indústria automobilística nacional. Ela nasceu, a indústria automobilística nacional, nasceu com Juscelino Kubitschek em 1960, por aí. O ano que eu nasci, 1960. Pois é. Então, eu acho que como esse podcast se refere muito à questão de fazer e também de vender, eu gostaria de dizer que os nossos imigrantes, a maioria não sabe, porque nós temos os imigrantes temos muito orgulho deles, porque eles trouxeram da Europa as profissões deles. As melhores profissionais, os melhores profissionais do mundo vieram para cá, mas eles não sabiam vender. Aliás, o ato de vender não é para qualquer um, né? Não, é uma coisa muito especializada. Não é para qualquer um, né? Com certeza. Então, naquela época, a venda também vender vinho, por exemplo. Quando eu comecei em Bento Gonçalves, tinha 8 vinícolas e agora tem 92 vendendo. Tinha 30 restaurantes, agora tem mais de 200 restaurantes. Tinha 4 hotéis pequenos. Pequenos, sim. E agora tem 52 pousadas e hotéis. 52 hoje. E o pessoal ainda não se convenceu que nós somos uma terra de turismo. Perfeito. Nós somos, porque nós fomos colocados aqui num terreno inóspito. Meu pai sempre falava, isso aqui não é terra para agricultura extensiva. É uma terra cheia de buracos. Concordo plenamente contigo. Aí tu precisa mesmo ter criatividade, precisa ter muitas coisas. E assim tu pode vencer na vida. E o turismo, quando eu cheguei em Bento Gonçalves, voltei a Bento Gonçalves em 1980, falar-se em turismo, tinha 4 hotéis naquela época, falar-se em turismo dava cadeia. Agora dá status. Sim, né? Então, eu acho que, em parte, nessa história tão longa de 44 anos que eu voltei para Bento Gonçalves, eu acho que nós vencemos. Nós criamos empregos
para as pessoas, para poderem sobreviver. E o pessoal quer saber o que o italiano fez aqui nessa terra. Ele vai saber, através do turismo. Por exemplo, na Itália, o lugar que recebe mais turistas na Itália é o Vêneto, o Trivêneto. Trivêneto, né? Sim. Por quê? Porque no Trivêneto tem o turismo da neve, tem o turismo do mar Adriático. Sim. E o turismo de cidades de arte, Veneza, Pádua, Vicenza, Verona. Quem passava o tempo deles lá, o maior filósofo do mundo, Shakespeare. William Shakespeare. E ele escreveu Romeu e Julieta em Verona, na nossa terra da Itália. Na nossa terra da Itália. Ele costumava passar as férias dele sempre no Vêneto. Então, eu acho que é um orgulho para todos nós aqui nessa região. O turismo é uma das grandes formas que a gente vai conseguir cada vez mais daqui para frente resolver as coisas. Porque se sabia fazer vinho e se sabe fazer vinho e se melhora a cada dia. Mas vender o vinho, quem compra o vinho? O turista. O turista tem... Lógico, é óbvio. Então, é importante que nós temos hoje, na época tinha 300 leitos, agora tem mais de 4.000 leitos em algumas salas. E tem lugar para todo mundo. Tem lugar para outros leitos, para mais de 10.000 leitos. Só que precisa ter também, tem que criar coisas novas. Porque ninguém vai para uma cidade só para conhecer o dela. Quer saber como é que eles pensam e assim por diante. Então, esse é o X da questão. A tua vida lá no início, lá, quando tu começou a trabalhar, qual foi a tua primeira profissão que tu imaginou para ti, que tu executou? Eu fui influenciado pelo meu irmão mais velho, Cláudio, e eu então pensei que já no meu tempo, eu sou mais novo de uma família de 8. Okay. E todos se formaram em contabilidades e as mulheres normalistas. Então, quando chegou a minha época, que eu era o mais novo da família, contador, tu dava um chute numa pedra, surgiu um monte. Agora estamos em falta novamente. Mas é verdade. Hoje em dia o especialista não tem, né? É verdade. Não tem. E tem lugar para todo mundo. Quem é bom tem sempre lugar, né? Mas então, meu irmão me influenciou para cursar engenharia mecânica. E eu fiz essa engenharia mecânica na URGS em Porto Alegre, que eu nem tinha dinheiro para fazer vestibular na PUC, que era uma entidade privada. Sim. Eu tive que fazer só na URGS. E passei. Opa! E lá cursei os 5 anos. Mas isso, a engenharia estava no teu sangue ou não? Não. Não? Tu foi por impulso ou por alguém que disse, olha, faz isso aí que dá certo? A grande diferença disso é o seguinte, eu me formei em engenharia, a engenharia é uma coisa que é muito racional, é muito matemática, muito precisa, mas ela não é humana. Então a diferença, a grande diferença Faz sentido. É que eu sou um engenheiro com formação humanística em casa. Meus irmãos todos eram líderes. Eu fui criado numa família um pouco diferente da média das famílias daqui. Por exemplo, eu tinha minha irmã Mafalda, que era mulher, foi a primeira vereadora mulher do Rio Grande do Sul. Puta, olha que história. Interessante. Mafalda Maria Michelonais. Eu adoro ela. E eu converso com mulheres, com homens, sem nenhum preconceito de raça. Eu não sou a gente não pode ser machista, assim, né? A gente não pode ser assim, né? Mas é importante isso. Eu falo com as pessoas. Eu recebi uma educação, meu pai era muito avançado. Por isso que as minhas irmãs eram mulheres, sim, mas eram respeitadas. Quando chegavam na mesa, todo mundo comia na mesa, chegava, os mais velhos falavam, então falavam. Quando chegava a minha vez, que era o mais novo,
já tinha passado o tempo da Sim, existia hierarquia, né? Sim, existia hierarquia. Quem manda ser o último? Rapa de tacho, né? Fazer o quê? Conta pra mim, e aí, na engenharia, tu chegou a exercer? Eu exerci durante 10 anos. 10 anos. Coesa. Eu fui chefe de PCP de uma empresa de 1.100 operários, a Coesa, em Canoas. E lá, depois, eu quis voltar para o interior, porque eu sentia muitas saudades aqui no interior. Durante o meu tempo, eu me destaquei, tudo como engenheiro, etc. Engenheiro não é industrial, eu não era eu me dava muito bem porque eu conseguia falar com as pessoas. Era a formação humanística. A formação humanística. Então, eu era um engenheiro. Até porque na época a tendência das pessoas era ser retratados, né? Dizia você... Os engenheiros são mais recatados, eu Sim. era mais avançado, então eu conseguia conversar com os técnicos e programar todo o trabalho desses técnicos. E assim eu fui para frente. Foi andou. Ficasse lá 10 anos. Sempre a parte humanística na frente. Show. Isso é muito importante. A parte de engenharia também me ajudou muito. Porque eu tinha a racionalidade do engenheiro, mas meu sentimento era justamente social, da sociedade em geral. E é isso que fez a diferença. E eu, em determinado momento, digo, vou voltar para Bento se tiver uma oportunidade de trabalhar na hotelaria. E vim para Bento em 1980. Por que hotelaria? Porque o meu sogro era dono de um hotel, tá. o seu da Londer. Ok. E ele foi comprar um hotel que ninguém em Bento queria. O hotel se chamava naquela época, o antigo hotel da Londres, tinha só 2.000 metros quadrados. Agora uma pequena coisa, é pequeno. Agora tem 27 mil. Então, eu vim para Bento, justamente nós tivemos que inventar o turismo para encher os hotéis. Nessa época que tu veio para cá, família constituída já ou não? Sim. Era jovem ainda? Três filhos. Já com 3 filhos. Aí tu troca Canoas, a Coenza, para vir para cá. E aí? E aí eu recebi um hotel, mas o hotel o pessoal até zombava. O hotel é uma subatividade. A atividade nobre era assim, industrial. Já tinha passado a época do turismo. Então, tu falar em turismo, estava cadeia. E aí eu fui aos poucos, justamente inovando. E então, essa é a pergunta que eu fiz para minha mãe. O que o turista gostava no teu tempo? Eu pergunto para ti. O que o turista gostava no teu tempo? E a minha mãe respondeu, Josefina Cassol Miquelon, de quem eu tenho muito orgulho, também dos meus pais. Ela disse que eles gostavam de tudo que era nosso. Nós somos um povo do Rio Grande do Sul, é formado por 160 raças diferentes. Onde tirou isso? Do Frei Rovílio Costa. Meu amigo Frei Rovílio Costa, que editou mais de 1.000 livros, e já é falecido. 160 raças. Raças diferentes. Que coisa linda alemã, isso. judia, Sim, polonesa, preto, branco. Raça que até a gente desconhece, não sabe. Eu sou um. Indígenas, a raça misturada, então nós tivemos, então, esse é o X da questão. Então, eu me ative muito nesse período na raça italiana. Sim. Mas, por exemplo, essa região foi colonizada por 80% de italianos, mas 20% são de poloneses. Está na hora de falar a verdade. Verdade. Porque, tendo 80% de italianos,
é como se isso aqui fosse tudo italiano. Tinha um polonês que cantava em italiano, mas mudaram na fotografia o nome dele. Sério? E em vez de ser Lewandowski, botaram um sobrenome italiano. Gregório. Sim. Mas tiraram o sobrenome polonês, porque tinha uma região italiana, mas não é isso. Eu acho que nós temos orgulho. Hoje Bento Gonçalves é formado em mais de 50% de gente que vieram de outras cidades. Sim. E eu tenho muito orgulho disso. E então o pessoal até acha que, turismo, não gosto de trabalhar em fim de semana, não sei o quê. Acontece que tem gente, como o senhor, eu tive uma lição do maior arquiteto do universo, o arquiteto Aquiles de Bergamo, que foi o vice-diretor do mais importante filme da imigração italiana. Chama-se Albero dei Zoccoli. Isso quer dizer, em bom português, Árvore dos Tamancos. Árvore dos Tamancos. Eu ganhei o prêmio do Festival de Cannes de 1978. Os atores eram todos colonos. E termina o filme da seguinte forma: o dono da fazenda expulsando o casal, o filho pequeno e outro no colo, expulsando, porque nós estávamos passando fome lá na Itália. Que história, hein? Que história, isso, hein? Que fez nós virmos para cá. Sim. Vieram 1,5 milhão de italianos para São Paulo e Rio, mas os mais teimosos foram os nossos antepassados. Eles queriam uma terra própria. Ninguém recebeu terra própria. Mas 80 mil famílias vieram para o Rio Grande do Sul e aportaram em São Sebastião do Caí, subiram uma serra a pé. Não conhecia essa história. Mas essa é a história. Então, eu acho que é importante, o que é muito importante é aquilo que a minha mãe diz. Eles queriam saber como o italiano pensava. No momento que eles subiram a serra, os agricultores eram muito felizes. Eu tenho padres que me confessaram, disseram que os agricultores eram muito espirituosos, muito alegres, só estava triste quem perdia familiares durante a viagem. Sim. O resto era uma festa só. Então, eles querem saber o que nós sabemos fazer. Por que essa região venceu, que era uma região para nós não termos sucesso? Sim, não proporcionava, né? Não, porque, só para tu saberes, por exemplo, tu pega Estados Unidos e Brasil foram descobertos na mesma época, por volta de 1500. Qual a diferença entre os Estados Unidos, que evoluíram tanto economicamente, e o Brasil? É que os Estados Unidos, que me explicou, foi um professor de história da Coenza italiano, e a colonização dos Estados Unidos foi feita pelo povo, e aqui foi feita pelos nobres, que dividiram a terra, o Brasil, em capitanias hereditárias. Show de bola. Até a abolição da escravatura, não fizeram quase nada aqui. Que história. Então, Ok, estou dentro do hotel, da Londres. sim. E aí? O que tu imaginou quando tu assumiu aquilo lá? O que eu vou fazer? De onde é que eu vou trazer turista? De onde é que eu vou trazer gente para se hospedar aqui? O que tu pensou? Como é que tu organizou isso de lá para frente? Porque hoje tu tem um patrimônio fantástico, né? Entendeu? Hoje é um dos melhores hotéis do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, mas como é que a gente chega lá? Qual foi o teu primeiro passo? Como tu andou para isso?
Bom, em primeiro lugar, eu estudei a metodologia do Brasil, um sistema de hotelaria, e nós passamos aquele hotel, que era 1 estrela, para 3 estrelas. Nós estudamos tudo. Por exemplo, um espelho grande valia mais que uma televisão, pelo sistema de calibragem de avaliação do hotel. Sim. Então, baseado nisso, o hotel era dividido em 3 partes. Aspectos construtivos, Sim. equipamentos e instalações e serviços. 3 aspectos. Então, primeiro lugar que nós fizemos, porque para atender ao turista, nós precisávamos ter pelo menos 3 estrelas. Nós transformamos o da Londres, que era o nome inicial, era Atlântida, e eu passei para da Londres, sobrenome do meu sogro, porque eu digo, eu não vou trabalhar a Atlântida, uma marca que nem a nossa. Nem a tua. Não sei de quem é. E, na verdade, depois, inicialmente, eles não estiveram de acordo, tudo mal fechado. Então, aliás, eu ia te perguntar sobre isso, né? Porque era tudo... tudo. Quando eu cheguei, recebemos uma carta para tirar o nome, então eu falei com o meu sogro, e a carta agora, nós temos que adotar o nome certo. Aí eu fiquei, meu sogro falou o seguinte, pega um nome bem curtinho, fácil de pronunciar, fácil de... Esse é dos meus. E era muito bom. Só que depois de 1 mês e meio, eu pesquisando, o meu sogro me disse, bota o nome da Londres. Não tem mais complicado que da Londres. 2 L's. 2 L's, é verdade, eu ia te falar isso. Até hoje. Mas nós fizemos, não interessava qual era o nome. Importante que fosse nosso nome. E é isso que nós começamos a trabalhar. A valorização interpessoal. E a primeira coisa que nós fomos fazer, nós pegamos o coral imigrante e fizemos uma noite italiana. E eu apresentava para os turistas, para as pequenas convenções que se arriscavam mesmo, e nós mostrávamos as canções italianas. Da onde veio isso na tua cabeça? Eu tinha que desenvolver o turismo, e isso foi entrando na minha cabeça. Tudo que era cultural. Quando eu cheguei em Bento, em 1980, eu perguntava para a população, né, o que era a maior atração de Bento. Eu disse, o Rio das Antas, eu pensando comigo e fui formando pessoalmente a ideia. Não é o Rio das Antas, são as pessoas. Essas são Tu valorizou as pessoas. Aí, e o que as pessoas faziam. Então, nós fazíamos um jantar italiano com um show. Nós tivemos a coragem de chamar aquilo de show italiano. Imagina uma coisa que as pessoas tinham vergonha em Bento. Todos os imigrantes tinham vergonha no passado. Então, tu acha isso, Tarcísio, tu acha que existe isso ainda hoje? Naquele pessoal da antiga? Eu acho que nós ajudamos a diminuir. Diminuir, mas tu acha que continua existindo ainda? Não continua tanto. Nós implantamos, um sucesso internacional os caminhos de pedra. Nós fizemos muitas coisas através do turismo. Um exemplo é a Casa de Pedra. Aí foi um momento também muito especial. Além dos shows italianos em dialeto, que eu aprendi lá em Buenos Aires. Fui lá, no bairro Boca, tinha um show. O show era em 1973, eu acho que foi.
tinha ido assistir no Barro Boca um show. E o show era palhaçada de gente puxando o saco do Brasil. Naquela época, Emerson Fittipaldi era o campeão de Fórmula 1. Sim. E aí, a noite inteira nesse restaurante, que era muito famoso internacionalmente, dizia viva o Brasil, viva Emerson Fittipaldi, mas puxando o saco para o pessoal aqui, eu digo, para lá, tio. E a comidinha vagabunda, eu digo, não, nós vamos chamar de show o show italiano. Porque a comida que se faz aqui, dos imigrantes, não faz, é ótima. E o show é autêntico. Então, eu tive a coragem de chamar aquilo de show. E aí, um amigo meu, que foi presidente do SEBRAE, o senhor Rico, que ainda vive, ele disse, quando eu vou para Bento, tem sempre coral cantando e sempre as mesmas músicas. E me enche a paciência. Mas depois eu penso, eu fui uma vez e não tinha o coral cantando e eu sentia falta. Claro. Então, e aí eu fui pegar o segundo coisa que eu recebi, essa instrução de um cara da Embratur, ainda era no Rio de Janeiro, que a nossa primeira atração era vinho, mas a segunda era o folclore. Mas o folclore tinha que ser profissional. E eles tentavam, os nossos corais, cantar de graça. E eu introduzi o pagamento para eles cantar. Ah, vocês querem ouvir? Tem que pagar para ouvir. E aí, valorização pessoal. Valorização pessoal. Vinha 10 pessoas, vinham todos cantar, porque todos ganhavam. Um pouquinho, mas ganhavam. Perfeito. Aí a gente fez, depois de 2 anos, o show gauchesco, que até hoje existe no Hotel. Sim. Sou muito agradecido a eles. Nós fizemos um dos melhores shows do Rio Grande do Sul, que o pessoal daqui, talvez a maioria nem sabe. Faz mais de 30 anos que nós temos a Noite Gaúcha. Então, folclore italiano, folclore gaúcho, que eram os 2 folclores grandes aqui. Eu me lembro ainda, naquela época, que meu pai teve de 44 a 59 ao Hotel Bela Vista, ele usava bombacha. E eu ajudava ele a fazer cuias. Então, uma coisa que o italiano absorveu tanto quanto pôde foi a cultura gaúcha. Meu pai usava bombacha. Que show. Bacana, né? Muito lindo, muito lindo. Deixa eu explorar o hotel um pouquinho, tá? E aí, a preparação desse teu pessoal, como é que tu selecionou esse pessoal e como é que tu preparou esse pessoal para representar o nome da Londra? Como era pequena a turma... Tinha o quê? Quantos funcionários na época? 15, 16 pessoas. 15, 16 pessoas. E tinha só 39 apartamentos. Então, sim. A gente conversava seguidamente com as pessoas. E a gente trocava ideias. E assim, o pessoal todo da companhia de hotéis da Londra, era uma beleza, porque todo mundo que vinha recebia a injeção do turismo de Bento Gonçalves. E é uma coisa que eu sinto muita falta hoje. Nós precisamos, por isso que sou muito agradecido por esse podcast, porque o pessoal tem que entender que eles querem saber o que o italiano pensa, o que o polonês pensa, o que o alemão pensa. E assim, nós temos N coisas para informar. Nós vamos ter que fazer mais umas 3 ou 4 horas de podcast aí para poder se letrar. Muito conteúdo. Hoje tu tem alguém daquela época ou não? Que trabalha para ti ou não? Daquela época, só na Fundapar, que eu acho que tem alguns
algumas pessoas importantes, por exemplo, o chefe da manutenção da Fundapar, Gilson Letoni, ele sabe toda essa história. Mas ele é meu amigo até hoje, ele comanda na Fundapar, que é parte de manutenção, e eu que botei ele lá. E até hoje, só para tem muita coisa para falar do passado, mas temos muitas coisas para falar do futuro. É isso que eu quero falar contigo agora. Tu fica te metendo nos meus assuntos, né? Tu fica te metendo nas coisas, brincadeira. Conta para mim, o que tu pensa do futuro? Bom, Tu sabe o que está o mercado hoje, tu sabe como é que nós estamos vivendo, entendeu? O que tu pensa para o futuro? Como tu busca Eu sei que hoje tu tem um êxito fantástico no hotel, entendeu? Mas ele pode ser muito maior, claro. Entendeu? Então o que tu pensa imprimir para chegar nisso? Só para você ter uma ideia, vou dar 3 ideias. Uma já está em prática. A Fundapar, eu criei essa ideia do pavilhão E, nós temos que ter pavilhão, já fiz aquilo, fui 12 anos presidente da Fundapar. E lá nós temos que fazer um ambiente climatizado. Porque ambiente não climatizado, eu quero dizer, para inverno, verão, para todo ano. Sim, poder usar os 365 dias. Só a Fundapar é só usada pelo ar-condicionado, porque os movedeiros botaram ar-condicionado. Sim. Mas se fizer frio, não tem. Então, nós conseguimos hoje, parcialmente, mas tenho todo o projeto, já sabem como é que é, tem que ser novos banheiros, uma nova cozinha, não tem cozinha, a nova entrada, e tudo tem que ser climatizado, não pode sair pelas calhas e pelo lanterninho o ar, porque o ar frio desce. O ar quente sobe. O ar quente sobe. Esse é o problema. Eu, quando eu estava presidente da Fundapar, comprei caldeiras, no mesmo duto que passava água gelada, fiz passar água quente, mas o calor sai. Sai, tá certo. Então, o primeiro projeto é esse, e nós temos que fazer, e nós vamos fazer. Bento vai conseguir. Nós podemos fazer grandes eventos de 4.000 pessoas, eu deixei pronto, 4.000 pessoas. Cabe 4.000 pessoas lá? Pavilhão, eu que fiz as divisórias de várias coisas lá no pavilhão. Quando eu era presidente da Fundapar. Hoje quem é o presidente lá? É o Laudir Piccoli. É meu amigo, etc. Ok, teu amigo, mas tem a mesma ideia que tu tens, não? Eu convenci ele. Tu plantou a ideia nele, tá? Eu peguei a ideia e fiz isso percorrer a arquiteta da Fundapar, que é a Joana Milano, e instruí ela para fazer um novo banheiro. Como é que tu vai fazer? Tirar 3 ou 4.000 pessoas de um simpósio sem banheiro, com não tem como. Banheiros? Não tem como. Sem cozinha, não é permitido por lei. Se a entrada é muito pequena, também não é permitido. Quem me ensinou isso foi o engenheiro da Coesa, onde eu trabalhei. Sim. O engenheiro Beltrame da Coesa era em italiano. Ele disse, eu quero voltar correndo para a Itália, porque aqui no Rio Grande do Sul faz as 4 estações no mesmo dia. Verdade. E só tem um lugar que é climatizado no Rio Grande do Sul. É o Sierra Park em Gramado. O segundo será na Fundapar, em Bento. Isso faz com que se traga para cá convenções grandes. Perfeito. Você pode fazer convenções grandes e dar emprego para todo mundo aqui dentro. Isso é um assunto. Outro assunto que eu tenho, muito importante, já tenho a lei já feita, estudada, das esculturas de pedra.
nós temos aqui, nessa região, segundo maior derrame basálico do mundo. Do mundo. O segundo? O primeiro é na Rússia. Esse da Rússia eu já tinha visto, eu não sabia que aqui era o segundo, né? Aqui era o segundo. Aqui não era não, aqui é o segundo. E o Parque das Esculturas, que eu tenho 45 esculturas internacionais, de 500 quilos a 18 toneladas. É único no Brasil. É o maior do Brasil. Mas o pessoal de Bento não sabe que existe. Eu estou sabendo agora. Como é que não divulga isso? Não adianta, essa coisa vem com o tempo, né? Vai conhecendo, vai falando. E a coisa, para dar certo, eu aprendi desde cedo. Precisa muito tempo. Eu trouxe, por exemplo, fui para a Europa e trouxe as ovelhas leiteiras do Parque da Ovelha, que é meu. Aliás, de passagem, eu sou apaixonado por carne de ovelha. E, independente disso, ovelha, eu pensava muito avançado para a época. Pensava sempre em zoológico, pensei em feras. E eu não. Eu dizia naquela época, há 25, 30 anos atrás, chegou a hora da ovelha. Ela vai ser mais importante. E hoje a ovelha é muito importante, porque as crianças pagam na casa da ovelha para dar de mamar para as ovelhas. Verdade. É lindo lá. É lindo. Isso não existia em Bento, mas existia a profissão, que eu acho que isso é importante, que trouxeram da Europa. Sempre tiveram os peiorados. E o seu Bigolim, lá em Pinto Bandeira, cria ovelha até hoje. A história dele é muito bonita, foi papá, mas quero dizer que até hoje ele cria ovelhas leiteiras, as melhores do mundo, do Brasil, estão lá. Sério? Sim. Lacone de Roquefort. É o rei dos queijos, o queijo dos reis. E o Lacone é a raça da ovelha. Tem muitas coisas. E imagina que a Maria Fumaça fui eu que fiz. Pelo amor de Deus, Tia. Sim. Sim. Sempre fui fã do trem. De Bento a Jaú. Sem dúvida nenhuma, né? E eu, na época, recebi a ideia de privatizar uma Maria Fumaça. Ofereci para a empresa Bento, para o Jatir Toniolo. E eu, por telefone, falei com o Jatir Toniolo: tu não gostaria de assumir a Maria Fumaça? E ele me respondeu: a semana que vem eu te respondo. E não me deu mais a resposta. Até hoje está esperando a resposta dele. Eu fui buscar a Jordânia, a Suzana da Jordânia, e fiz a Jordânia, inclusive fui eu que dei o nome, bota o sobrenome do teu pai, o seu Nelo Jordânia, bota o sobrenome. E aí ela criou uma empresa com o nome Jordânia Turismo. E ela se qualificou, foi a única que se qualificou no estado para explorar o trem. Aí outras coisas aconteceram. Eu fui a pessoa que levou de Bento para Garibaldi Barbosa a Maria Fumaça. Que história linda, Tia. Muito. Que história linda. Eu Parabéns, acho hein? importante que as pessoas Parabéns. saibam disso, porque isso faz toda a diferença. Se não falar a verdade, então tem conteúdo, né? Eu acho Tem. Que aí nós vamos falar de novo, tá? Eu já vou te avisar para ti. Outro dia nós vamos sentar para trocar uma ideia. As esculturas. Sem Esse projeto, lindo. Sabe o que é? O que falta para ele estar nativo? Só falta vontade política. Eita. Já existe, e isso que nós temos... Existe a intenção? Ou não? A minha, sim. Não, a tua nem fala. Os políticos é o seguinte:
Os políticos são boas pessoas, nós sempre tivemos bons políticos e não tão bons do turismo. Porque o turismo é uma coisa que não dá volta. Isso é verdade. Se tu é amigo de um cara que é turista, tu gosta da boa vida, então tu não ganha meu voto. E tinha um cara que construiu Gramado, Pedro Bala. Pedro Bala, Bala quer dizer, ele dava bala para as crianças para ganhar voto. Pedro Bertolucci foi 3 vezes prefeito de Gramado. Eu adoro ele, até hoje. Ele fez um bom governo, não fez? Claro, fez 3 bons governos. Ele é um cara que, na parte pública do Rio Grande do Sul, é a pessoa mais antenada que eu conheci na minha vida. Eu adorava ele. E eu vi as coisas que ele fazia projetos, buscava dinheiro em Brasília. E aqui, então, o pessoal se preocupava mais com os votos da próxima eleição. Tarcísio, o prefeito de Bento hoje, ele se reelegeu agora, né? Sim. Reelegeu. Ele sabe da tua história? Ele conhece um pouco, não toda, mas ele é meu admirador. Se eu sou ele, eu encosto em ti. Mas tem que ver se dá voto ou não dá voto. Então, esse projeto é o seguinte, esse projeto já existe em Porto Alegre, em Florianópolis. Tu valida ele, né? Sim, em Florianópolis e Pernambuco, em Recife. Tu faz esculturas em basalto. E obriga... Cara, que nicho de mercado fantástico. É oportunidade de trabalho, né? Sim, fazer sim, perfeito. Em pedra. E não precisa, claro que se precisa só em pedra, pode ser em cerâmica, pode ser em aço inox, aço preto, em madeira. Nós tínhamos essas qualidades. Os nossos imigrantes, e eu tenho muito orgulho das profissões dele. E essa coisa diz o seguinte, prédios de mais de 1.500 metros quadrados tem que ter uma escultura na frente. E um escultor daqui da região. Então, E preparar esse cara? Já tem. Tem? Eu fiz 5 simpósios de escultura internacional. O homem está mais avançado do que eu penso, cara. E fizemos 5 simpósios. 9 internacionais e 1 nacional. Então, eu tenho 52 esculturas, e agora estamos fazendo no Rio Grande do Sul, mas nesse parque de esculturas, então, estou criando um método da gente fazer esculturas e poder remunerar, porque tu dizer que escultura é muito bonito e não gerar empregos, quem é que pode trabalhar sem ganhar hoje? Não tem. Não tem como, né? Então, fazer esse projeto é isso. Prédios de mais de 1.500 metros quadrados tem que ter uma escultura. E a gente da região escolhe o escultor que quer. E o nosso engenheiro, o nosso advogado, o nosso arquiteto, ele sabe o valor disso. Imagina. E, então, eu já recebi muitos avais de pessoas, mas isso aí dependia basicamente da Câmara de Vereadores. E eu recebi um solene não. Mas esse não que tu recebeu, vou contestar ele, tá? Esse não que tu recebeu será falta de conhecimento? Provavelmente sim. Não, simplificou as coisas, porque para tu convencer uma pessoa a botar uma escultura na frente, que custaria talvez 5, 10 mil reais, é a mesma coisa que botar uma árvore. Mas a árvore, com o tempo, se perde. Mas a escultura exatamente, a escultura tem história, né? E a cidade ficaria mais bonita. Claro, sem dúvida nenhuma. Tu, hein? E outra coisa que revolucionaria a cidade seria que eu li um livro italiano e eles fazem isso na Itália. Nas antigas ferrovias
se fazem ciclovias. Sim. Bento a Jaboticaba tem 49 quilômetros. E eu previ fazer na mesma linha. via, Sim. na mesma linha, tirar os trilhos e botar o asfalto. Tu pode descer de bicicleta ou subir de bicicleta. Sem mão dupla. Mas eu dividi esses 49 quilômetros em 40 mais 9. 9 seria a pé, de São Valentim até a estação. Uhum. Tu vai trabalhar de bicicleta por cima dos viadutos da Fazolo, da Ponte Seca, do Caetano. Tem que aproveitar. E no lugar do lado das escadarias, que é uma coisa histórica, deixa as escadarias, bota elevadores. Tu desce, elevador até o centro e vai trabalhar. Porque o problema é isso. Sim. Aqui, geograficamente, subida e descida. Então, e de São Valentim até Jaboticaba, lá embaixo, tem 9 túneis. 3 pontes feitas no basalto. Tu imagina o cara passear de bicicleta dentro dos túneis. Imagina que coisa mais linda. Uma coisa que tu vai dizer, esse cara é sonhador. Não é sonhador. Sonhador é a mãe. Eu vou te dizer uma coisa para ti. Lá na frente, talvez nós não estejamos mais aqui, sim, entendeu? Puta, teve um cara que falou sobre isso que nós estamos fazendo hoje. Porque isso, com certeza, vai ser feito. Vai ser feito. Entendeu? Com certeza. Vai aparecer o cara lá com a coragem que tu tens, entendeu? E vai botar em prática isso. Eu pretendo estar vivo para ver acontecer. Tomara, né? Exatamente. Né? Pelo menos andamento. Mas imagina, nós temos 50... Olha que vai representar isso para o turismo. No Brasil. No Brasil. Seria a primeira ferrovia do Brasil que faria andaria de bicicleta. E quando se fala em custo, esse cara deve ser um sonhador. Sonhador não. Todas as minhas ideias são execuíveis. E eu comprei um livro italiano, e arquiteto italiano especialista em ciclovias diz o seguinte: uma ciclovia custa 1/5 de uma rodovia. Porque é só tirar os trilhos e botar o asfalto. Tu pode fazer 4 quilômetros ida e volta, não é atropelado, e pode deixar 1 metro de pé de via. Meu Deus do céu. Seria outro Bento, não é? Seria outro Bento. Pessoal, lamentavelmente, o nosso horário... Não dá para passar mais 1 hora para frente, né? Cara, que história fantástica eu escutei, que lição de conhecimento eu escutei. Eu quero te agradecer de coração por isso, entendeu? Tem que saber. Eu estou simplesmente boca aberta no que eu escutei. Tomei uma aula de história, né? Isso para mim não tem preço, não tem valor, entendeu? E eu te agradeço de coração, entendeu? A gente vai ter a parte 2, porque a gente tem muita ideia para falar. Eu quero falar do teu hotel, eu quero falar das condições do teu hotel. Cara, nós temos muita coisa para falar. No oferecimento do grupo Elfa Publicidade, Hotel da Onda, eu conversei aqui com o Narciso. Cara, estou muito feliz aqui, de coração, tá? Muito feliz aqui de coração. Pessoal, inscreva-se no nosso YouTube lá, dê o seu like lá. Chegamos aos 12 mil inscritos, né? Rumo aos 13. E assim a gente vai indo, contando histórias espetaculares que nem essa aqui. Querido, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Só para